Bom dia, boa tarde e a paz do Senhor aos queridos irmãos amados. Quero estar trazendo aqui uma leitura e reflexão da palavra de Deus, onde se encontra em 1 Tessalonicenses 5, quero estar pautando aqui, 23, onde a palavra escrito está. Vamos ao trecho. Onde o apóstolo Paulo prega sobre estarmos preparados, santificados para a vinda de Cristo. Então, ele começa assim: o dia do Senhor chegará como um ladrão de noite, no 5. O 23 são as instruções finais de todo o que ele fala aqui no 5, onde ele diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui, onde ele, aqui no começo, no 5, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Claro que hoje em dia você vê gente se embriagando para todo lado, mas naquela época o povo tinha o costume de se embriagar, então, à noite, por isso que ele dá essa explanação. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Durmamos, isso é a morte física. Então, exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, como na verdade estáis fazendo. E ele diz: ora, irmãos, não reconheçais que os que trabalham entre vós presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e o que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém de outrem cometam, mal por mal, mas segue sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o espírito, não os desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. E frisando de novo: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o apóstolo orientou, exortou o povo daquela época, naquele tempo, onde, assim que a palavra era disseminada, as pessoas também queriam saber quando é que Jesus Cristo viria. É claro que nós sabemos que Jesus já veio para todo aquele povo, ou seja, continuou-se o mundo crescendo, as pessoas do mundo inteiro crescendo, evoluindo, como dizem, a tecnologia aumentando, e hoje aqui estamos, Mas qual é a vinda de Cristo? A palavra aqui, ele descreve de noite como ladrão, ou seja, é uma representação de que nós não sabemos
nem dia, nem hora em que há de vir Jesus para nós. Mas é um conceito que mesmo que preguem, olha, o Apocalipse foi para aquele povo, para aquela época. Outros dizem, não, o Apocalipse ainda vai vir. A concepção das Escrituras é que estejamos sóbrios, preparados, vigilantes, atentos, porque o Senhor vai vir numa hora em que ninguém saiba. Agora, ele nos orienta que o crente, que o cristão, que a pessoa que fala e que usa o nome da fé de Deus, tem que andar de maneira sóbria, tem que ter corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então, muitas vezes nós vemos grandes movimentos pentecostais, neopentecostais, onde cada um está criando ali uma disciplina, uma liturgia, cada um pega a Bíblia e faz dela o que bem entende. E a maioria usa a Bíblia simplesmente para convencer pessoas de que temos que seguir passo a passo de tudo que está na Bíblia. Não tem como nós seguirmos a Bíblia ao pé da letra, até porque não foi na nossa época, não foi no nosso país e não foi, gente, dessas épocas agora futuras, presentes, né? Mas nós temos que ter a compreensão de aprendermos com as Escrituras a nos proceder de maneiras e modos dignos. Agora, por que ele orienta que nós temos que estar com os nossos corpos também irrepreensíveis? A nossa alma, que é o sentimento, envolve muitas coisas, o nosso espírito, o qual tem o contato com o sobrenatural de Deus, e pela palavra é o que Deus vai levar, o nosso espírito. E o nosso corpo também tem que estar de modo irrepreensível, ou modéstia à parte, devemos andar de maneira digna, ter comportamento. Não precisamos estar vestidos de burca, não precisamos estar vestidos de roupa que se arrasta no chão, mas uma mulher e um homem que sabe que é temente a Deus, Criador dos céus e da terra, por si só ou pela presença do Espírito Santo, já tem a comunhão com Deus e sabe olhar para si mesmo, examinar a si próprio e perceber que se nós cremos no arrebatamento, se nós cremos na salvação eterna e se a palavra de Deus orienta a termos um comportamento diferenciado, então assim nós fazemos, sem precisar de sermos discipulados 24 horas por dia. Nós passamos 10, 20, 30, 40, 50 anos, muitas vezes 60, até 100 anos, sentado num banco, ouvindo pessoas, muitas vezes nos templos, só dizendo o que nós temos que fazer, E parece que a compreensão de muitos nunca chega à veracidade, porque muitos têm se manifestado de formas que, eu aceitei Jesus Cristo, mas eu faço o que eu quero, eu ando do mesmo jeito, o Espírito não me acusa. Isso aí é uma das coisas que eu ouço muitas pessoas dizendo. Se eu não me sinto acusada, então não tem problema. Então, não precisa você se sentir acusado ou acusada. Se você ler as Escrituras, se você tem o temor da salvação, você vai perceber que para você agradar a Deus e ter um segmento de quando ele voltar ou de quando a sua vida for chamada, você tem que estar pelo menos de um jeito ou de uma maneira que você tem que compreender que ao céu, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem uma conduta, sem perseverar firme na fé, sem perseverar firme nos mandamentos divinos, nós não temos um recurso cabível para entrar no céu. Não tem como, a hora que Jesus fizer a nossa chamada, no último, ali no momento que estivermos diante, do tribunal de Cristo, dizermos para ele: olha, eu ouvia, mas eu entendi do meu jeito, eu fiz como eu achei que era certo. Bom,
pensando assim, muitas pessoas vão se enganar. Porque se Deus permitiu que Jesus Cristo viesse à Terra, deixasse um legado através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus profetas, então, se nós não seguirmos nada, Jesus veio aqui em vão? Não é a proposta. Então, ele veio pregar de um lugar, de um paraíso que é santo, que onde só os remidos poderão entrar, os lavados, fala no sangue do Cordeiro, que é todas as práticas mundanas que eu era acostumada, então agora eu tenho que me corrigir. Não preciso eu ficar tempo todo só ouvindo. Mas se eu não praticar, se eu não colocar a minha vida em ação, em ordem, como é que eu quero me apresentar diante de Cristo? Segundo a palavra de Deus, depois que nós estivermos no juízo, não há mais retorno para a terra. Não tem mais como pedir perdão. Não tem mais conserto. Não tem mais como eu fazer nada. Já viu algum morto voltar aqui e falar, olha, por favor? Tem as passagens bíblicas que Jesus pregou também ali, as parábolas. Que, como fala de Lázaro e o rico. Lázaro era mendigo, o outro teve toda a luxúria da terra. Um estava no lugar de tormento e outro estava no lugar sendo consolado. Então, se nós pegarmos toda a leitura da palavra e, como ele diz aqui o apóstolo, não extinguais o Espírito. Que Espírito ele está dizendo? O Espírito de Deus. Não repreendeis também, pega as profecias, Deus ainda, ele usa seres humanos na terra para nos alertar e orientar dentro da palavra. Agora, não extinguais, mas tudo que você ouvir acerca de Deus, do bem, vai consultar as escrituras para ver se tem ali a razão do que estão pregando, do que estão orientando. E Deus, ele tem todo o poder para que dentro do seu coração você compreenda o que é agradável ao Senhor. Mas nós estamos vendo um mundo onde as pessoas pregam o reino, a salvação, a santificação, mas as suas maneiras ninguém quer mudar. Não estamos dizendo aqui que você, não estou dizendo que você tem que andar parecendo uma múmia, né, vestida dos pés à cabeça. Não. Mas nós temos que andar de acordo com modéstia, com uma ordem, de uma forma que você não tem que se preocupar com seres humanos que estão te criticando ou te olhando, porque não é seres humanos que vai salvar, mas sim Deus. Então a palavra de Deus, ela é eficaz para mim, para você. Então nós temos que, todo momento, olhar para nós mesmos, nos examinarmos, olhar para as escrituras e verificar se eu estou agradando a Deus de acordo com as minhas vestimentas, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com o meu segmento. Porque falar eu sou de Deus, todo mundo fala. Eu vou para o céu, todo mundo fala, eu também falo o tempo todo. Mas para entrar no céu, para ter uma vida eterna com o Pai Celestial, com Deus, com Jesus, com os santos, né? A palavra mostra claramente a maneira de se proceder. Então, temos sim um jeito, um modo, uma maneira, além de viver uma vida, né, no altar com o Senhor, uma vida de oração regrada, né? Uma vida regrada, de comunhão com Deus. Nós temos a maneira também de como andarmos neste mundo. Porque, como ele esclareceu, somos luz e não somos trevas. Então, a luz, ela tem o diferencial. Então, gente, não adianta nós passarmos a vida inteira dentro de um templo só ouvindo e nada fazendo, só ouvindo e não obedecendo. Ah, mas eu não obedeço a líderes não, porque hoje em dia eles são todos... Opa, não é disso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo, para ganhar a salvação, a Bíblia nos traz caminhos. Ela nos traz orientação, ao qual, lá, na hora que nós formos julgados, nós que possamos, pela graça de Deus, entrarmos na vida eterna, no gozo do Senhor. Porque ele disse, vos preparei lugar. Então eu creio, você crê neste lugar.
Então vamos trabalhar, viver neste mundo de forma decente. E uma coisa mais que a preocupação humana é estarmos o tempo todo lembrando que Jesus, que Deus, que a nossa vida aqui, ela é passageira. No abrir e piscar de olhos, de repente, quando nós menos imaginarmos, Deus pode fazer a nossa chamada. Então é isso, gente. Não precisa aqui andar, como eu disse, andar que nem uma múmia, mas vamos olhar para a palavra de Deus e ver que Deus não só quer, como dizem aí, o seu coraçãozinho. Não. Deus quer também que se procedamos de uma forma diferenciada neste mundo. Corpo, alma e espírito. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, Deus abençoe, já ficou grande o vídeo, não tô podendo editar, estou sem editor, mas comente, compartilhe, estude, ore, oremos uns pelos outros e que Deus abençoe a nossa vida, a tua casa, a minha casa, a tua família, até que o Senhor volte, que um dia nós podemos nos encontrar no reino de glória. Fiquem com Deus, até o próximo.